noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa e o Lauro Quadros. Hoje eu vou deixar o Lauro Quadros começar o programa cantando. Te carreguei no colo, Mas não vai cantar, Lauro? É que o Vitor ontem fez 27 anos, Sim. mas do meu lado está aqui um cara que eu vi nascer. Pois é. Serginho Schiller. É verdade. Filho de Sérgio Conceição Schiller e da grande Juju. É verdade, Grêmio Stona. Por isso que eu disse, podia começar o programa cantando. Irmão da Heleninha. É verdade, é verdade. Por isso que eu disse, podia começar o programa cantando. Te carreguei no colo. Como é que você chamava o elevador lá na Caldas Júnior? Eu era pequeno, 2, 3 anos. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite a Tá todos. rolando o programa. É um prazer. E aí meu pai parava o carro, sempre correndo atrasado, né? Disse, filho, vai lá e chama o elevador, né? Eu parava na frente do elevador e gritava, elevador! O elevador da Caldas Júnior do tempo do Dom Pedro I. Sim. Muito andou Dom Pedro I. Dom Pedro II não sei, tenho dúvida, mas o Dom Pedro I primeiro, andou com certeza. muito ali. Sabe que aquele elevador tem muitas histórias, as anteriores são do Lauro, depois passou pelo Serginho, por mim e tal. Trabalhei com o Serginho no Correio do Povo também. Aquilo ali... Matou alguém no elevador? Não. Não dá, é aberto. Só de susto, né? Aí Lauro, mas a história vai mais ou menos por esse viés aí. Os caras me sacaneavam, porque eu tinha uma namorada, os caras diziam que era muito feia. Diz que quando ela entrava no elevador, ele disse, só falta agora botar um cadeado. O elevador é uma gaiola, é uma jaula. Eles pegam o cadeado e aproveita e não deixa mais sair. Que bárbaro. Eu, um cara bonito, né? Claro, né? E a namorada que não era mal desenhada, não era feia. O importante é o Quem coração, comanda o né? programa é você. Não. Mas eu vou tomar uma iniciativa aqui. Em 1979 você já participava, eu não vou me atrever. Eu considero... Burrice é um exagero, mas um raciocínio muito simplista. Discutir os problemas da seleção brasileira, a discussão, o debate sobre o Everton, jogar ou não jogar. Mas em todo caso, acho que vocês podem concordar comigo que no amistoso contra o Catar, o Everton, que se disse ansioso depois na entrevista, ele disse, eu estava ansioso. Querido, Cebolinha, e ele fala legal, né? Sim. Fala legal. Bem articulado. E aí diz ele assim, eu estava ansioso, não jogou bem contra o Catar. Aí eu concordo com o Tite, meu amigo Tite começou a estreia do Brasil na Copa América com o David Neres. Sim. Perfeito. No segundo tempo, estava 0-0 no primeiro tempo com a Bolívia, no segundo tempo ele bota o Everton, e o Everton fez o que fez. Aquele terceiro gol, golaço do Everton, fazendo a jogada tradicional dele, driblando para dentro e batendo com a direita um golaço do Everton. Muito bem. Aí eu pensei, ele começa com o Everton contra a Venezuela ou começa com o David Neres? Também não achei um desatino, apesar do golaço do Everton, começar com o David Neres. Não achei. Agora, Tite, parênteses, Tite, que é aquele cara que deu uma entrevista uma vez para tu ter uma ideia como esse cara é legal, é humilde. Já te contei, Rec. Conto pro Serginho agora. Ele deu uma entrevista uma vez dizendo... Pô, eu comecei a aprender futebol ouvindo Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. Pô, um cara que faz um exagero desse, né? Não, mas... Então não vou sacanear o Tite até por isso. Ele e milhares. Aí, rapaz, David Neres começa o jogo com a Venezuela. Não, tudo bem. E o Cebolinha no banco. Mas para aí um pouquinho, 0-0 com a Venezuela, primeiro tempo. Tu não abre o segundo tempo com o Everton. Espera, vou dizer 2 vezes, espera 72, vou repetir, 72 minutos para colocar o Everton. E ele faz... Mas daí o castigo veio a galope, né? E ele, para surpreender... Porque ele participa dos 2 gols, o Everton. Os 2 gols são anulados. E aquilo ali poderia ter sido produzido mais 3 vezes. E o filho da mãe do Cebolinha, quando todo mundo, os venezuelanos inteiros, esperavam que ele cortasse para o meio para bater com a direita, o sacana vai lá e passa por 4, do meio de 4 caras, vai à linha de fundo e aí cruza forte de pé esquerdo, que não é o pé bom. Não, quer dizer, não é o melhor. Não é o melhor. Então, eu disse que é para não reduzir o debate da seleção ao Everton e agora eu comecei... Não, mas aí é o seguinte, Lauro, Sérgio, e ele coloca o Everton no lugar que não é dele, coloca no lado direito. Começa no lado direito. Na direita.
E será que o O time tá Everton é da louco? esquerda e Para cortar para a sempre. direita, para fazer o gol. Isso acho que tem que ser Claro. respeitado. A não ser que tenha uma Não, dificuldade. e outra, Ele bastava tenta inventar, inverter o né? lado do É. David Como o Neres, D'Alessandro, que às vezes joga pela direita, exatamente para usar o pé esquerdo, botar para dentro e Isso. bater com o pé esquerdo. Exatamente. Ah. Exatamente. É verdade. Tem que usar o que o cara tem de melhor. E precisou o estádio inteiro gritar Cebolinha. Foi a melhor coisa que aconteceu na carreira do Cebolinha, foi isso aí. Um estádio inteiro pedir a entrada dele. Com relação à questão do tempo, que ele entrou aos 72 minutos, aí já é muito tempo. E às vezes, Laura, assim, no intervalo, é muito difícil um treinador trocar no intervalo. Por uma questão técnica, alguma coisa. Normalmente dá um tempo para o cara poder trabalhar, dá um tempo para a volta. A substituição de jogador, normalmente o técnico faz com 10, 15 minutos do segundo tempo, que é o que ele dá esse período aí para o cara poder fazer. Agora, 72 minutos, realmente, aí ele passou um pouquinho do limite. Agora, Lauro, o problema não é ser a terceira substituição, o problema não é o estádio inteiro ter que pedir, o problema é entrar depois do Fernandinho. Né? Não, o Fernandinho Foi. é patético botar o Fernandinho. O que o Fernandinho ia fazer num jogo contra a O Pereira? narrador ontem teve uma reação meio estranha na hora. Está vindo fulano de tal, né? Quem é que teve? Ó, vai mudar. Tá chamando quem? Aí o repórter, não, Fernandinho. Quem? A pergunta que não quer calar. Sábado, 4 da tarde, haverá ou não, Roberto? Haverá ou não Grenal no Morumbi? Sábado, 4 da tarde, haverá ou não Grenal no Morumbi? Precisa explicar, não? Guerreiro de um lado e Everton do outro? Ou começa de novo o David Neres? Aí é que tá. Não, mas em algum momento vai ter Grenal. Como é que tu tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Você já se conhece há 60 anos, mais ou menos. Mas tá um gurizão, rapaz. É? Pá! Nem vou fazer a pergunta para ele. Né? Eu nem vou te perguntar o que eu perguntei pro Agora não Covelante. morre mais, doutor Roberto. Saí de Eu não tinha lhe duas visto mais safedas depois. e uma malha. É? Eu não tinha lhe visto mais depois do episódio. Foi fácil. Quer mostrar para mim essa... Não mostra. Não, vai perder audiência. O filme de terror é só mais tarde. Mas eu sou bem mais velho que tu. Eu tenho 63 anos. Pá, um gurizinho, rapaz. O Lauro falta quantos dias para... Faltam 92 dias para 80 anos. Né? Não, mas tu tá muito bem. Quero chegar Bem velho, né? Não, Bem. mas eu quero chegar sim. Eu já passei por uma... Mas o cigarro ajudou. Quantos anos tu fumaste? Na minha época, você começava a fumar com 16 anos, Não, ganhando fuma do mais. pai o cigarro. Se tu é do tempo que fumar era bonito. Fumava no O resto era feio. Só, até aí a piada só. Não, mas tô dizendo, o resto era feio. não. Tinha muita coisa que era feia naquela época. Sim. Hoje é bonito. Isso dá confusão grossa. Mas naquela época se ganhava cigarro do pai. Sim. Que era ser homenzinho, né? Tu sabe que o Pércio França, que tu conhece, Sim. Tá bem o doutor Pércio tá ainda? bem? O Pércio me contou, o Pércio perdeu pai e mãe muito cedo, ele é de São Gabriel. Pércio está com 86. 86. E ele estudou interno num colégio de padre, que se dizia na época, um colégio religioso, as tias que cuidavam dele. E ao final de semana, quando elas iam visitá-lo, elas levavam chocolate, roupa, tudo isso que um aluno interno recebia, e os maços de cigarro necessários para ele passar a semana, com 8 anos de idade. 8? Isso não é exagero, o Pércio tem essa idade. Eu, a primeira vez que me ofereceram... 8 anos? a primeira vez que me ofereceram cigarro foi em Uruguaiana, eu tinha 9 anos de idade, numa fazenda. Agora tu vê. Eu comecei a fumar com 14. Esse programa também é cultura, né? Trocando de cigarro para Everton, só para concluir. Isso. Eu tenho Mas teremos Grenal, sim, Lauro, vou te dizer. Vocês Só podem que me como é em chamar... São Paulo, não vai ter. Vocês podem não me vai. chamar de velho maluco, à vontade. Eu sou Não, maluco isso mesmo, ninguém não vai tem problema chamar. nenhum. Mas eu penso assim, quando compara Parede com Serrafiore, eu digo assim, o pessoal não gosta do Parede porque ele não fala espanhol. Serrafiore fala espanhol. Estou brincando um pouco, mas nem tanto. Everton não joga na Europa. Everton joga no Brasil. Será que se ele jogasse na Europa, como os outros jogam na Europa, não seria mais fácil ele ser titular? Eu tenho uma pior do que essa. Se o Luan... É uma questão. Eu tenho uma pior que essa. Se o Luan tivesse ido para a Rússia, ele tinha ido para a Copa. Para a Eu acho Rússia. que a escolha dele acabou sendo equivocada, porque ele não quis ir
porque ele achou que fosse se esconder. Exato. Que é praticamente se esconder mesmo. Alguém pode pensar que eu esteja insinuando que quem ia fazer negócio com a Rússia, com o Spartak Moscou, seria o procurador do Tite, o Gilmar Veloz. Também tem a ver, porque o Tite teria as informações do Gilmar Veloz e ia estar atualizado, sem insinuar nada. Não significa, até porque estaria vendido, o jogador já teria sido vendido. E aí o seguinte, nesse episódio, Spartak Moscou foi a maior rasteira que o Gilmar Veloz tomou do não é algoz, mas é o que disputa com ele de tamanho no Rio Grande do Sul. O REC, tu está Jorge Machado. dizendo uma coisa muito grave. Tu está dizendo que o Tite respeita mais o Putin do que o Romildinho. É, mais ou menos isso. É grave isso. Ah, é grave. Não, Só falta dizer que um tem mais armamento bélico que o outro. olha aqui, ó. Putin pode dizer no ar, né? Pode. Ainda Putin pode. tá valendo. Ainda tá. Olha aqui, ó. Num dia, Luan está vendido para o Spartak Moscou. Quem vai levar é o empresário Gilmar Veloz, procurador do Tite e do Everton. No outro dia, não vai Luan para o Spartak Moscou. Vai Pedro Rocha. E quem vende não é mais o empresário Gilmar Veloz, não é mais o empresário do Tite, que por coincidência é também o empresário do Everton. Quem vende é o Jorge Machado. Para o mesmo time, na mesma barca, com os mesmos médicos em Porto Alegre fazendo exames médicos. Deixa nós. Aí também o comprador é complicado, né? Sim. O que aconteceu na Rússia pós fim da União Soviética, não estou dizendo que antes não havia, mas principalmente na área do futebol é muito complicado, né? Eu conheço um empresário que foi cobrar um valor de um clube desse, não vou falar o nome, e chegou na sala do presidente, o presidente disse, não, eu quero lhe pagar. Quanto é que o senhor tem para receber? Tenho 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, o que faltou no meu contrato o senhor pagar. Esse não tem problema nenhum. Abriu um armário cheio de dinheiro, o senhor pega o dinheiro e pode ir embora. Eu disse, não, mas não vou pegar o dinheiro cheio. Na porta da sala do cara, eles tinham 2 caras de fuzil metralhadora. Ele disse, não, então, se o senhor não quer receber, o senhor assine o recibo, que eu não tenho mais nada para... Não devo mais nada para o senhor, mas o dinheiro está aqui, o senhor pega o dinheiro e vai embora. É simples assim. Sabe por que eu estou te olhando? Não é só porque tu é bonito. Não, É que eu não verdade, vi. Não, é que eu não vi de gravata, cara. Porra, que sacanagem. Não, mas tu tá bem, eu não preciso usar gravata. Eu digo uma coisa, eu tenho muito cuidado em dizer determinadas coisas, porque parece que eu estou ficando velho. Aprendi muito meu pai dizendo, não se faz música como se fazia antigamente, não se faz carro como se fazia antigamente, mas não se faz rádio como se fazia antigamente. Porque algumas figuras como o Lauro, obrigado. professor Rui e tantos outros, fazem uma falta na radiofonia. Muito grande. Porque, assim, porque não era só futebol. Aliás, eu quero dizer assim, eles chamavam público e interesse para o futebol. Quer dizer porque o futebol era o plus, entende? O resto, o recheio passava a ser mais importante do que o próprio Concordo futebol. em gênero. Porque eram ideias brilhantes, debates brilhantes, né? E isso se perdeu. Uma vez eu dei uma entrevista quando eu fui escolhido jornalista do ano lá pela revista Press, tá? Isso já faz 15 anos mais. E aí eu contei a minha história, que comecei vendendo pastel e tal. E lá pelas tantas eu disse assim, eu tinha orgulho quando comecei a trabalhar na O Noveleto começou carregando mala. O Noveleto vendeu sapato de porta em porta. Eu dei uma entrevista, e alguns até contando essa história de vender pastel. Eu tinha orgulho quando eu comecei na Caldas Júnior de pagar as contas do Edgar Schmidt. Quando o Edgar Schmidt me pediu um favor, isso em 85, eu ficava lisonjeado, porra, eu vou pagar as contas do Edgar Schmidt. Sim, Ele te dava o dinheiro, ele te dava o dinheiro. Claro. E depois o destino quis que eu virasse chefe do Edgar Schmidt. Não, mas pelo que o Roberto falou aqui, eu sou agradecido ao elogio. O Rui e eu vamos acabar no VAR, porque o VAR está na moda, né? Sim. Porque ele disse que nós fazemos falta. VAR. Barbaridade. Mas que bobagem! Ele não mudou nada, viu, doutor Roberto? Continua a mesma coisa. Roberto, que bobagem! Não, agora mas até isso faz falta. É bobagem inteligente. Essa que é a diferença. Mas sabe o que é? O sala de redação, por exemplo, não vou nem entrar no mérito como é hoje, como não é, não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente ouvia e às vezes ficava 20, 30 minutos preso
mesmo quem gostava só de futebol, ouvindo outro assunto. É, Sim. mas com inteligência. Ouvindo outro assunto, mesmo gostando só de futebol. Eu vou me exibir só um pouquinho agora, tá? Em 85, eu comecei na Gaúcha em 59. Quando em 85 eu voltei da Guaíba para a Gaúcha, eu peguei o professor, meu querido professor Rui Carlos Ostra, manda um abraço para ele, e disse, professor, vamos manter o futebol no sala de redação. Sim, mas quando uma senhora está no carro com o marido, vão buscar o filho no colégio, vão, né, aquela coisa, e ela não gosta de futebol, ela quer ouvir outras coisas também. Também. Então vamos meter aí, daqui a pouco tem um fato... E naquela época tinha 90% de audiência. Sim, Hoje tem 14. um fato político importante, um filme que está a milhão e tal, assim, e voltamos para o futebol. E voltamos para o futebol, para atingir todo o público, até um adolescente que está no carro com o pai e tal. Né? E aí o professor imediatamente concordou comigo e começamos a fazer isso. Mas daí tem que ler Iracema, tem que ler Eu me lembro uma vez, um Grenal aquele... Machado de Assis, Sartre, Zé de Alencar. Sartre, Simone de Beauvoir Quando eu era... e Albert Camus. Quando eu estive vice-presidente de futebol do Internacional, naquele Grenal que nós ganhamos no Estádio Olímpico, Aquele no que o senhor Campeonato chutou a Gaúcho. porta. Disse que chutar a porta não dá Chutei efeito. antes, né? Para chegar lá, do jeito que nós chegamos e ganhamos o Grenal. E foi quando... Como era o nome daquele jogador que nós torcemos? Serginho era assessor de imprensa do Grêmio, Serginho Chile. Que o... Agora me deu um branco aqui. Mas, enfim, Como é que é o... Qual é a pergunta? ele foi chamado Me deu um para branco, jogar... pode dizer, me deu um preto, não pode dizer. Mas é justamente isso que eu vou falar. Ele foi chamado, o Zé Roberto. Foi chamado para jogar, ficou na frente da social do Grêmio, e a social do Grêmio berrava, macaco, macaco, e eu entrei com uma representação no TJD aqui, tá? E aí o sala de redação da segunda-feira era esse assunto. Né? E aí eu entrei no ar, pedi licença para entrar, para esclarecer, porque tinha gente dizendo que era um absurdo, que era um exagero, que não sei o que. Não é um exagero, isso é um ato nitidamente de racismo. Né? E aí alguém menos inteligente do sala da redação disse, não, mas quando o Renato vai entrar em campo, a torcida do Inter chama ele de viado. Eu digo, sim, mas tem uma diferença. O Zé Roberto é negro. O Renato, ao contrário, a fama dele é outra. Então não é um ato de discriminação. Pode ser até um ato algo jocoso. A fama dele é outra, é boa. Pode ser difamação. Mesmo que queira ofender, ele não vai dar negócio. Claro, a gente não sente isso. O Zé Roberto teve 13 episódios aqui em Porto Alegre. Tristes. Muito triste. Então aquele foi só mais um. Como eu sabia dos outros, né? Primeiro foi a senhora dele que foi entrar num edifício bom de Porto Alegre, que aqui a gente não convive, não tem convivência. Né, o Zé Roberto que jogou até os 42 anos, né? Não, esse é o ponteiro direito. Esse não jogou nem quando tinha... Esse era um avião, né? Uma vez eu fui reclamar para ele, que eu disse, Zé Roberto, sai do treino, né? Com a meia branca igual tu entrasse. Disse, doutor, mas é que o professor não me escala, não me faz jogar. É malandro. Quando a gente joga em Santa Catarina... E não era mau jogador. Não. Ele era isso que o senhor falou, malandro. Quando a gente joga em Santa Catarina... Ele veio para cá para encerrar a carreira. Né? Isso é um perigo. Eu fiquei muito temeroso, né, do Guerreiro quando ele veio para cá, porque sempre é uma aposta. Ele poderia ter vindo para encerrar a carreira. Ele veio para resgatar a carreira. Mas aí tinha um personagem que podia avalizar. Rodrigo Caetano. Foi a maior contratação que o Internacional fez nos últimos tempos. Porque conviveu com ele o dia a dia. Sabe quem é o... O hora a hora, o telefonema, o episódio. Ele veio para resgatar a carreira. Mas me surpreendeu também. Como o D'Alessandro veio para cá para resgatar a carreira. Né? Também teve. Teve problemas na Europa. Sim, e voltou para a Argentina e não estava... Veio para cá desacreditado. Eu me lembro quando o Fossati veio para cá, que até deu uma confusão. Quer ver? O senhor vai matar a saudade do Zé Roberto aí. Bota a foto dele aí. Tá aí ele. Zé Roberto. É esse aí, né? Ele é bem legal mesmo. E só para terminar, quando a senhora dele chegou aqui para ir para o apartamento que tinha sido alugado, e aqui já não tem esse hábito, como no Rio de Janeiro, São Paulo, não tem... A discriminação aqui também, ou a segregação também é social, né? Ela não... E aí ela foi entrar e o síndico estava entrando junto, disse, a senhora entra lá pelo de serviço, não me entre pelo da frente. E aí houve uma segunda no colégio do filho. Que foram... Que o filho a criança estava no maternal. A criança não queria mais ir, né? E aí deixaram a criança toda, tinha que trocar a fralda, e não trocaram.
Falou, Renato Viado, só. Quando a gente joga em Santa Catarina, seja o Inter, seja o Grêmio, gaúcho, Isso, viado, eu fui cansado de que é uma chamar. coisa histórica, uma coisa cultural, uma coisa antiga, né? Já te chamaram também nesse estádio? Né? Ah, sim, mas aí eles acertaram, E né? cada vez a gente está dando menos chance para ser chamado disso, né? Ah, não, se eu fosse viadão, eu não tinha problema nenhum. Né? Claro. Ia morrer de fome, mas... cara Ia feio, ser duro isso. cara feio desse aqui. Lá tem muita história do interior, né? E aquela história da vaca, tem uma que botaram uma faixa, vaca é a... Ah, é? Pá! Isso aí foi quando as músicas resolveu levar o Internacional em 3 ou 4 aviõezinhos para São Borja, para jogar em São Borja. Gol do Evair. Eu tô no canal... Evair, né? Evair. Naquele tempo eu estou no canal 10 e tal. Mesmo sabendo Getúlio Vargas, João Goulart, que tem uma pista legal, um aeroporto legal em São Borja, por tudo isso, toda a história e tal, eu resolvi brincar no canal 10. Assim, não, aí os aviãozinhos chegam lá, espantam as músicas, espantam as vacas e tal, desce, bom, Os tá. aviãozinhos pequenos. E aí, rapaz, naquele tempo o Canal 10 pegava num monte de cidade, mas não pegava em São Borja. Mas um médico samborgense aqui contou para os caras em São Borja. Aí eu chego em São Borja, na praça tá, vaca é a mãe. O rádio tem muita história. E aquela história do Amir Domingues, da Kombi, ir para Rio Grande, Pelotas, ou Rio Grande, que o Amir Domingues tinha escrito alguma coisa, falado alguma coisa, os caras... Esperaram na estrada? Né? Esperaram. Tem aquela que eu te contei em Santa Maria, que eu chamei o comentário do Rui. Ah, sim. Eu estava narrando o jogo, Grêmio Guarani Atlântico de Santa Maria, na pista, porque não tinha cabine nem nada. E aí eu chamei comentários de Rui Carlos Osterman, dei comentário pro Rui. Aí veio já te contei, aí veio um cara assim, Essa é boa, está no livro. olhou para mim assim, mas isso aí que é o Lauro Quadros, que o cara ouvia a minha voz, não é Isso esse aí aí, não é esse, é isso aí. Isso aí Sim, tá- o cara ouvia, achava que eu tinha 1,90 m. Sim. Você não. E aí olhou aquela, pô, Isso aí está no livro, né? Essa aí está no livro. também. Essa está no livro. E essa é a magia do rádio, né? Porque o rádio desafia a imaginação. Sim. Agora, vê, eu acho que outra homenagem para o Lauro, e hoje estamos paparicando o Lauro aí. O Lauro vem uma vez por mês aqui, então a gente fica todo acumulado. Eu aprendi a usar cinto de segurança logo que passou a lei a exigir com o Lauro. Porque naquela época acho que ele usava terno e gravata também, eu usava por força da profissão. Então era assim, tu entra no carro, bota o cinto, aí tira o casaco por fora, a gravata põe para cá. Isso ele falava no programa. É isso aí. Mas aí, o dia que o Lauro estava autografando, eu estava no programa, no Cadeira Cativa. E a sessão de autógrafos começava às 6 da tarde. E o programa terminava... A fila, modéstia à parte, faz 5 anos isso, a fila tinha 2 horas e meia. E aí o seguinte, eu estava acompanhando isso e tal. Eu disse, vai dar tempo. Vai dar tempo. A bicha. Aí fiz todo o programa e tal, e o meu candidato a genro na época, cheguei em casa, ele disse assim, era hoje a sessão de autógrafos do Lauro Quadros. Eu disse para ele, ainda dá tempo. Aí peguei o carro, desci no tragás, jovem, por isso que eu estou dizendo, a melhor homenagem é dizer que passaram-se os públicos todos, né? Hoje ele tem 22, 23 anos, o menino, né? E aí eu disse assim, ainda dá tempo. Continua genro? Não, já é, por isso que eu tinha ela candidata. Gente. Aí a fila. Aí peguei o O carro. problema é quando a gente se engata no gelo. Isso, esse é. Pô, tá aí A minha se separou. Tô contando um episódio, né? A minha se separou do genro, o genro trabalha comigo até hoje, eu gosto do genro. Tu chegasse lá que horas, que mesmo? 9h30 da noite. Tu vê duro. E aí eu fiz o cara abrir a cultura. O cara disse, não posso abrir. Diz pro Lauro que sou eu que eu quero fazer. Não, mas já está o último lá. Então tá, então durou o último 3 horas e meia, 3 horas e meia. Daí eu disse assim, o cara dizendo, não, está o último assinando lá, eu disse, mas então o último você eu. O bacana dessa fila aí, modestíssima à parte, é que pessoas destacadas, o presidente da RBS, o Duda Melzer, ou o Jaime Sirotsky, por exemplo, o pessoal dizia, alguém chegava, passava da livraria e dizia assim, não, o senhor passe lá. E o cara não. Ficava 2 horas na fila e... Mas é isso aí, é isso aí. Até porque o Lauro não ia gostar que alguém furasse a fila, né? Politicamente correto. Doutor Sigma, hoje o Inter celebrou um déficit de 33 milhões. Celebrou, tu tá... Não? Não, porque era 60, né? Era para ser baixando, 50, 60 foi o ano passado. Foi 60 ano passado, baixou e baixou para 30. Acho bom.
Ele existe, né? Se vender alguém, empata, então. 33 foi o déficit desse ano, Sim, mas... de 4 meses. Mas está baixando, né? Ou não. Não está Não? baixando, Não. está subindo. Está subindo. Está subindo? Eu Mais não- 33. Eu não fiz, cada vez que falo em déficit, Ah, é? né, eu comendo, que nem falou o ex-juiz Sérgio Moro, eu tive um golpe de memória. Quando falo em déficit, eu penso em anualizar essa conta. Né? Mas tu está falando do déficit acumulado até o mês de junho, metade do ano. Ah, Ele vai dar em sim. 66. Ele diz. Não, mas são 4 meses. São 4 meses. Daria mais. Pior, então. É. Dá, pior. Mas então tá Dá bem. 99. 99. 99. O que o Inter alega é que vai terminar o ano com 12, porque vai conseguir arrecadar 60 milhões em venda de jogadores e que esse ano, Mas já se vendeu? fizer um bom desempenho no Campeonato Brasileiro Sim, e vai mais ter o mais dinheiro gente no maior mercado. e mais dinheiro maior no segundo semestre, o Internacional vai terminar com 12. Vai vender o Iago, mas o Edenilson, Mas pelo já que eu sei, vendeu? não vai vender, né? O Edenilson, o Inter está esperando uma outra proposta. Ah. Uma nova proposta. Porque hoje o presidente, nós até ouvimos no carro, desmentiu isso, de que. Desmentiu não afirmou peremptoriamente que não vai vender. É que tem uma O Inter vai tentar segurar. Diz, ó, tem uma proposta lá, o Belo tem uma proposta, o presidente ficou nisso. Tem um meandro aí nessa história aí que nós estamos discutindo no Conselho, está começando a rediscutir a reforma estatutária que não terminou. Né? E a reforma estatutária fala em mandato presidencial, fala em possibilidade de reeleição. Então, há uma discussão aí muito prematura ainda, né? De prorrogar o mandato do presidente por mais um ano, aumentar o mandato dos conselheiros por mais 2 anos. E, então, isso... Prorrogar o atual mandato ou estatutariamente passar... Não, ele teria um mandato tampão. Ah, Entende? Então, Porque como isso... está sendo feito como foi o que aconteceu no Grêmio agora. Então, isso Não. tem... Não, o Grêmio era 2 anos e passou para 3. Mas não teve mandato tampão. O Grêmio foi 2, foi 3 e pode se reeleger. Pode se... sim. O presidente vai chegar a Sim, o 8. Internacional pode se reeleger, mas passaria o mandato para 4 anos. 4? É 3 anos hoje? É 3 anos. Então teria um Não, mandato. não, não, não. Não, acho que O Inter hoje é 2 anos. 2 anos, passaria Ah, para 3 passaria para 3 3 anos. Fernando Henrique mudaram a lei durante o mandato dele, o primeiro 4 mandato. ele já vai terminar agora. E valeu para Sim, ele, aí não com a valeu para o reeleição. futuro. Sim, tá O certo. Fernando Henrique valeu para ele, para o próprio presidente. Mudaram Sim, a lei. Mandato em curso. E aí valeu para ele também. Que não Como foi pro- no Grêmio, acho que foi a mesma coisa, né? No Grêmio também foi, com mandato Foi. em curso, só que o que tu está dizendo, só valia para a eleição seguinte. Não. Como é que foi no Grêmio? Só para explicar. Vamos lá. 2, o Romildo Tá. mudou o estatuto, ele se candidatou e se isso, reelegeu para isso. mais 3, Pra mais- 5. é isso que eu tô dizendo, tá. Durante esses 3, Se mudou o estatuto de novo Pra ele porque no poder Grêmio- ficar no Grêmio- 8. É que no Grêmio ou 8 ou 12 ou 8 Não. ou 11. não. É só mais uma? Mais uma. Só mais Então uma. o eu Grêmio vai quero- permitir o duas que eu quero- reeleições. Ele isso? pode voltar lá na frente. E a partir dali vai poder ter, a partir de então, vão ser 6. 3 ou 9. Não. Ah, é porque no caso dele, como não é. Se apagou o primeiro Isso, mandato, vamos isso, dizer assim. isso. O de 2 anos é como Exato. se não tivesse existido. Exatamente. Entendi. O Maduro, por exemplo, está todo o tempo que está lá. Mas o que eu quero trazer, eu não sei detalhes da proposta, tá? Mas assim, o que eu quero trazer a ideia? Essa O questão... Profut, está me lembrando aqui o Milton Machado, aceita no máximo 8. O que é Por isso que não dá 3 mandatos. O que é importante essa discussão frente à discussão do déficit? Toda vez que há a possibilidade disso, seria o último mandato do Marcelo, porque foi reeleito, né? Não teria mais possibilidade de se reeleger. Essa questão do déficit passa a ter um viés meio parecido com o orçamento do Estado, da União do Estado e do município. Não vou ser eu o prefeito da próxima vez, né? Vamos contrair débito, vamos ganhar campeonato de qualquer jeito, vamos asfaltar a rua, vamos fazer Investe acontecer. Né? Aumenta os professores. Tentar eleger o assim meu por diante. candidato. Então, eu acho que isso em algum aspecto é positivo, porque aí pode planejar melhor como vai reduzir esse déficit. Mas é um déficit preocupante que vem com o Internacional. A segunda divisão aumentou esse déficit muito, né? Porque aí quebra a lógica de ter jogadores colocados no mercado, né? A segunda divisão é um mercado, né, que não é um mercado valorizado. E a outra questão é que eu acho que nós não chegamos no fundo do poço ainda na revelação dos
dos desvios que ocorreram no Internacional, sem dúvida nenhuma, são investigados pelo Ministério Público, e a minha estimativa é muito além do que tem sido divulgado. Né? Doutor Roberto, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que o senhor vai entender de pronto. O Inter não administrou sempre, mesmo com os presidentes vitoriosos, pensando só no hoje? Não, eu acho que teve uma época que ele pensou no amanhã. Tá? Mas no amanhã próximo? Mas no futebol não tem como ser diferente. Porque senão vamos fazer uma fábrica de sorvete ali no Beira-Rio, uma churrascaria, qualquer coisa. Já assimilei a porrada. Porque o futebol... Não é porrada. Eu me lembro quando o Aode Cunha me procurou, disse, sim, mas eu vou falar com... Eu sei que tu é o mais, né, que reage mais negativamente. Aode Cunha de Moraes Júnior. Mas eu tenho uma coisa a propor. O orçamento no futebol, eu digo, mas eu não sou contrário a ter orçamento no futebol. Desde que o orçamento não seja um orçamento engessado. Se ele for um orçamento flexível, decente, com 3 cenários, um cenário extremamente positivo, um cenário médio e um cenário negativo, que ele tem que vender o Beira-Rio para não cair para a segunda divisão, para não ser naquela época, né, era um estigma cair para a segunda divisão lá no Internacional. E daí nós conversamos, então não sou, né, eu acho que não dá para fazer com o futebol, né, um planejamento, né, para 20, 30 anos com o futebol, com o clube. E aí vem aquela discussão, agora na reforma estatutária, isso volta à tona, né, de que tem que separar. Uma parte do clube é empresa e outra parte é futebol. Muito embora elas estejam super interligadas. Se o futebol vai bem e o resto for mal, isso vai refletir no futebol e o futebol vai acabar indo mal. Por falar em futebol, eu quero entrar em campo, Rec. Posso entrar em campo? A situação com a política do futebol? O senhor nunca saiu. Em boa hora. Eu quero entrar em campo da seguinte maneira. Não são aqueles que nos estão vendo aí, os telespectadores. Torcedores equilibrados, que estão nos vendo, deixa eu fazer a minha demagogia aqui. Sim. Equilibrados, que usam o cérebro, que usam a razão. Não estou falando desses aí que... Beijo para eles, não é deles que eu estou falando. Estou falando do torcedor que não usa o cérebro, usa o coração apaixonadamente e usa principalmente o fígado, o ódio. Ele não usa o cérebro, ele usa o coração, tudo bem, e o fígado, Serginho. Vou dar um exemplo. O torcedor fanático, o time dele é maravilhoso. Quando ganha, o time ganhou. Quando perde, o treinador perdeu. Vou dar um exemplo do Internacional. O Inter não ganhou partida fora. Não é o Inter. O Odair perde fora. O Odair perde. O Inter ganha no Beira-Rio. Momentinho, não é o Odair que ganha. É o Inter. É o Inter que ganha. É o estádio, time que a ganha. Torcida que ajuda. Eu peguei o Internacional. Pressão para... eu poderia pegar qualquer clube, qualquer torcedor de qualquer clube. Fígado, coração, cérebro, fora. Coração e fígado. Bom, o fígado, parece alguém. O fígado, tá. Muito bem. E aí, quando o Odair está nos vendo, o Odair querido. Com certeza. Com certeza está nos vendo. Beijo para ele. Odair, está sempre online no quando Facebook. Ganha, o time ganha. E é verdade, o time ganha. Mas aí ninguém lembra o Odair. Quando perde, meu time não perde. Perdeu o Odair, manda embora esse cara. E pior que é verdade. É verdade. E é por isso que o salário do treinador é alto. Para poder aguentar isso. Eu me lembro uma vez eu estava na RBS, eu não sei se o Lauro estava. Foi aquela época que se dizia que a RBS era gremista e o Internacional estava muito milindrado com isso. Aí acho que assumiu, o Giovanni tinha assumido, aí tentaram fazer, eu era vice de futebol, tentaram fazer eu era diretor de futebol, uma aproximação. Tá? E nós fomos num almoço lá na RBS e o treinador era o Tite. Ele estava sentado perto de mim. E lá para todo mundo falou, né, chegou a minha vez de falar, e eu disse, olha, o grande problema do futebol, entenda-se, né, empreendimento futebol, clube de futebol, é juntar duas coisas que são praticamente inconciliáveis. Razão e emoção. Sim. Toda vez que eu encontrava o Tite, a partir dali, ele me dava um beijo, que ele dá uns beijos melados na gente, e ele dizia assim, nunca vou esquecer. Razão e emoção. Mas não é só no futebol, Roberto. É até no casamento, de repente. Sim. Né? Mas é que no futebol, mas é muito eu acho difícil de conseguir conciliar mesmo. No futebol, eu acho que o eletrocardiograma é mais... Bom. Né? E aí acho que entra... Tu é Deus num dia e no outro dia tu é o demônio. Sim. E, Sigmund, acho que aí entra essa questão que tu tinha colocado um pouco antes aí, da dificuldade do planejamento.
da parte do clube que tem a questão de conseguir se manter com a parte do futebol, de tu ter daqui a pouco 2 orçamentos. Eu acho que hoje, com as arenas, da forma como a gente tem, acho que a manutenção num quadro social hoje, que não é barato, tu manter um sócio hoje, tu ser sócio do clube, né? Hoje tu tem uma fidelidade muito maior. E eu acho difícil, mesmo com uma queda para a segunda divisão, para alguma, eu acho que assim, quando se tinha o antigo Beira-Rio ou o antigo Olímpico, perdia, se abandonava. Da modalidade como é hoje o associado, é difícil de tu perder. Então essa é uma receita que é difícil. Não é oscilante a relação não é oscilante como com o associado. Não, o associado, o quadro social tu vai conseguir ter ali e te manter com isso. Antigamente tu tinha 3, 4, 5 mil sócios em dia, 6 mil sócios em dia. Hoje a gente está falando nos clubes. Eu me lembro que quando o Paulo Rogério lançou aquela modalidade de sócio dele. Paulo Rogério Amoretti. Né? Ali o Internacional deu um salto, porque na realidade era 4 mil, é isso aí, né? E ela pulou para 20 mil sócios. E se tivesse mal, e aí, quando pagava. quase caímos ali para a segunda divisão, não caímos graças ao Duga lá no Beira-Rio, né? Ali nós... Sim, e se deixava de pagar e a coisa afundava mesmo. Sabe que ali o Amoretti fez um trabalho brilhante. Porque ali, como não tinha redes sociais ainda, tinha engatilhando alguma coisa na internet e tal, ainda estava começando os e-mails e tal, o Amoretti fazia plantão nas emissoras de rádio e a gente ele usava o microfone, o comunicador fazia escadinha para ele chamar para ligar. E as meninas estavam na central técnica das emissoras de rádio, esperando para associar o torcedor. Ele era... E percorreu as 3 emissoras da época. Era uma figura. A Gaúcha, a Bandeirante e a Guaíba. Uma vez ele me convidou para ir na casa dele na praia, porque tinha uma eleição no Internacional. Então ele queria fazer uma aliança lá, tinha uma proposta lá, que não sei quem me convidou, teve uma janta, fui eu, mais 2, 3 lá. E ele falava e eu rebatia, né? Eu disse, mas não dá, Paulo Rogério, isso aí que tu está propondo tem que ser assim, ó, assim. Na 4ª vez que eu fiz isso, ele olhou para mim e disse, mas tu não está entendendo nada. Eu te convidei aqui para eu te convencer a comprar minha ideia. Não para tirar. Eu disse, tem razão, então tu fala e eu vou pensar depois de 2 respostas. A minha ideia foi essa. Eu estava pensando agora, debate é debate, a gente tem que respeitar, né? Sim, claro. Eu fico ouvindo debate daqui, dali, tá. Por exemplo, fórmulas de campeonato. Aí tem um cara que diz assim, eu gosto de mata-mata, que é Copa do Brasil, que é Libertadores, mata-mata é que me interessa porque é emocionante e tal. Esse campeonato aí, não vou dizer a palavra, né, mas começa com M. Esse campeonato com 38 rodadas, ida e volta, que não sei o que tem, que daqui a pouco chega, faltando 5, 6 rodadas, já tem um campeão. Tem que ser pelo menos Fórmula Fraga. Né? Tu pega o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, cruza, ou pega 2 aqui, os 2 primeiros aqui. E aí um outro cara diz assim, mas para aí um pouquinho. Mas daqui a pouco um clube vai fazer 50 pontos e o outro vai fazer 40, o de 40 é campeão e o de 50 não é campeão. E aí eu pensei, eu nem sei qual é o meu gosto, o meu paladar, não sei qual é, mas aí eu pensei assim, Hillary Clinton e Donald Trump. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas quem fez mais votos, Hillary Clinton. Porque a legislação determina que... Já tinha sido assim. Tem voto que vale mais. Já tinha sido assim com o Bush. Com o Bush. O Bush na primeira contra o Al Gore, acho que foi. Que ele também perdeu, ganhou no... Isso. Perdeu nos... A gente ficava tentando saber qual era a confusão. Então valeria a pena mudar isso é um jogo. Se for pensar, é o tênis. O tênis pode ser assim. Um cara, por exemplo, se ele pode ganhar vários games por 40-0, e o outro ganhar por 30-40. Por isso, Lauro, que estabelecida a regra, o campeão é legítimo. Sim, perfeito. Não interessa se é pontos corridos, se não é. Porque a regra é para todo mundo. Exatamente, tu sabe como é que é. É injusto, mas sabe um ano antes. É igual a história do Grêmio na segunda divisão. Os caras dizem assim, o Grêmio virou a mesa. Virou. Mas antes do campeonato começar. Também. Os clubes podiam espernear até ali, os pequenos. Mas isso é para o programa subir. Mas subiu todo mundo. Subia também os outros. Subiram os outros também. Subiu os outros também. Então ninguém chiou. Aí passaram-se os anos, claro que aí a flauta é livre. Né? Mas os caras dizem, não, o Grêmio virou a mesa. Não virou a mesa.
O Grêmio mudou a fórmula antes, porque o Rafael Bandeira dos Santos, eu me lembro, na época, acompanhei isso aí de cima, entrevistava o Rafael 2, 3 vezes por semana. O Rafael praticamente morou no Rio, em 92, até o Grêmio voltar. Caiu em 91, ele se desesperou, não podia sair na rua e tal, o Grêmio nunca tinha caído. Ele praticamente morava no Rio de Janeiro. Eu lembro que o Ernesto Guedes, ligando para o Domingos Leal, que era vice-presidente da CBF, lá de dentro da Calda Júnior, porque o Grêmio numa maleza estava com problema até para pagar o telefone. Ele ia lá para ligar para o vice-presidente da CBF, para o Maranhão. O Domingos Leal era vice-presidente da CBF e era do Maranhão. Então, ali era uma força conjunta para o Grêmio voltar e o Rafael praticamente foi para lá. Então, não virou a mesa. Mas o Lauro tem razão. Essa história do campeonato ser justo ou injusto é relativo. É, claro. É relativo. Porque eu não sei que... se tu tem que passar por 3 mata-mata, olha o inferno que é isso aí. Aquela Copa do Brasil que o Grêmio ganhou em 2016, o Grêmio passou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e pelo Atlético Mineiro. E às vezes por uma questão episódica, no mata-mata tu morre num jogo que é episódico, entende? Como é que é? Às vezes por uma questão episódica, tu perde um campeonato. E por uma questão que não é o futebol que está jogando, nada, é um jogador que se lesionou, é uma questão E o que tu disse daquele episódio? No mata-mata? Nesse campeonato, na Copa do Brasil, passou com o pé nas costas sobre o Cruzeiro e... Assim, o difícil foi contra o misto do Palmeiras. É verdade. Que o Alan... Acho que o Everton fez o gol lá, não fez? Como era o nome do meio-campista? Allione, eu ia dizer Alan. O Allione foi expulso e o Renato botou o Everton e o Grêmio conseguiu o empate. O Everton fez o gol, né? Foi o gol do empate. Classificou o Grêmio. Vocês falaram o gol do Dunga que salvou o Internacional, né? E tem também aquele negócio, assim como tu falaste essa história do Grêmio, que acabou se salvando. Caprichem que está bombando a audiência na live. Agora a gente que maravilha. Monitora de tudo que é jeito. Que antigamente era minuto a minuto. Aquela vez lá de... Depois eu não tenho razão. Não, depois eu não tenho razão, que eu disse. Os únicos bolas murchas aqui sou eu e o Serginho, mas eu menos ainda. Aquela onda, mais bola murcha ainda. Aquela onda, Roberto, que os gremistas fizeram, aquele jogo do Inter em Belém do Pará, né? Sim. A mala. A mala. Mas tu sabe qual é a história da mala? Pois eu vou contar. O Dalegrave não Na era... portaria do hotel. O Dalegrave não era trouxa. Ele tinha a escola da vida. Não, mas essa aí é sensacional. O Dalegrave chegou lá com uma mala daquelas de negócio, aquelas largas, tá? E começou a pegar táxi, tá? E pegava... cidade é pequena, Belém é pequena, né? E ele pegava a mala, entrava no táxi e assim, o senhor pode me dar um favor, fazer um favor, né? Onde é que mora o rapaz desse que é goleiro? Olha, eu não sei, mas quem é que pode me dizer? É porque eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. E o troço começou a bombar na cidade. Isso que ele falou na portaria. Ele falou pro garçom do hotel, falou na portaria do hotel e todo mundo. Aí, tu te lembra que antes de do time entrar em campo, né, veio a notícia até de, olha, o goleiro não vai jogar. Parece que está com diarreia. Eu me lembro até qual foi a desculpa. Parece que deu uma diarreia, nem não sei o quê. Então, E aí Hélio dos Anjos trocou o goleiro. Já tinham comprado o reserva. Essa foi a jogada. E aí estava no esquema era o outro. O reserva aceitou a mala. É isso que tu quer dizer. Não, aí consta. Meu, a história. Já estava esquematizado. A história é um Tô pouco brincando, mais, gente, pelo amor de Deus. A história é um pouco mais complexa. E eu vou brincar, mas não é tão brincadeira. Olha que o Ibsen está no zero. Está no zero. Sabe que a história é a seguinte, que o reserva ligou para o titular e disse, deixa comigo, que o Rachid vai sair. Mas eu vou contar... Que vai sair o Rachid. Eu fiquei aqui com outros dirigentes, nós ficamos aqui e montamos uma verdadeira central. Então, o senhor lembra do episódio? Era tanto boato. Doutor, o senhor lembra do episódio? Qual foi o último episódio daquele dia? Não lembro. Eu não fui a Belém do Pará, como não fui no jogo Grêmio e Náutico, como não fui em Grêmio e Botafogo. Não quero ver desgraça. Não fui em nenhum dos 3. De cagão, De cagão. Aí, fiz tantas vitórias, eu quero ver time do Rio Grande do Sul. É difícil de ver. Pro Rio Grande do Sul cair para a segunda divisão. 3 vezes. Aí, sempre escalando alguém, né? Aí... A Campinas isso não foi, mas o Guarani, quando caiu o Grêmio. Não, o Grêmio caiu contra o Botafogo. Não, isso em... Botafogo. Não, mas em 2004 o Grêmio caiu 15 vezes. O Grêmio ficou na lanterna. Não, mas aí nessa época ele não defendia. Ele era um cara corajoso. Não, eu não fui em 91 com o Grêmio, não fui com o Internacional
em Belém do Pará, e não fui lá contra o Náutico, que era aquela história, sobe, não sobe, é só esse troço aí. Mas nos jogos, esses todos, eu me escalei para ficar na retaguarda. Aquele dia do Grêmio Náutico, deu um branco na jornada, eu disse assim, mas tem que dar o direito do Galato pegar o pênalti, né? Aí o cara dá um chute na lua para se consagrar. E o Galato foi lá e pegou o pênalti. É porque ninguém falava, teve uma hora que deu um branco na jornada, eu no estúdio entrei, dei um carteiraço, e disse, olha, tem que pelo menos dar esperança que o Galato pegue o pênalti. Bom, aquele dia, doutor, eu vou deixar o senhor contar a história, porque o senhor é o protagonista, mas eu vou lhe lembrar. Eu me escalei para fazer o programa pós-jogo. Por isso que eu lembro que o senhor ficou aqui. O senhor, o presidente, que foi presidente do conselho depois. O Bonato, não? Não, o INI. Era do movimento independente. Já vou me lembrar. Puxa. Bortolini. Eu sabia que era INI. Bortolini, o senhor e Cláudio Bier, no estúdio. Internacional se salvou, para ver o tamanho do estresse. Eu só vou te contar o meu estado. Eu estava com a camiseta que não tirava uns 2 dias, só ia em programa de graça para defender o Inter. Então tá, então imagina. Aí eu disse, eu vou me escalar, não vou para lá. Sempre me escalei para o Fedor, mas meio assim, né? Vamos fazer a repercussão aqui, vai dar um bafafá, ou subindo ou não subindo, ou voltando ou não voltando, mas sempre estava ali na retaguarda. Então, era meia pipoca só. Sim. Né? Fazia desgraça aqui. Aí vou levar 3 caras que brigam. Sim. Rapaz, eu tinha que chamei uns 12 intervalos comerciais, eles se levantavam para brigar. Eu vou te dar nessa tua cara. Vou te quebrar no meio. Eu não falava isso, na época eu era juiz, imagina. Mas era parecido com isso. Tu baixa esse teu dedo. Ponderado. Não, vocês botaram o Inter nessa. Não, vocês botaram o Inter. Que intervalo. Vocês deixaram o Inter com 3 jogadores, com 4 jogadores. E era aquilo ali. Mas o senhor ia contar o episódio? Não, porque naquela semana, porque começa a aparecer... O senhor nem banho tomava, é isso? O senhor falou mas feia a coisa. Assim, aparecia proposta de tudo que era lugar. Tá? Então era cômico, porque de noitezinha nós fazíamos um churrasco na casa de alguém e comia, olha, o fulano tá ligando lá de Curitiba. Tem um cara lá que é assim, ó, que é amicíssimo do fulano e não sei o quê, papapá, e aí ele disse, mas o que ele quer? E aí o troço ia, né? Já passou, né? E daqui a pouco ligou olha aqui, agora tem um quente aqui, um cara lá de São Paulo, ele mora em Piracicaba, não sei o quê, papapá. Ele vai para lá, para Belém, fala com o cara, ele é amicíssimo do cara. Mas o que ele quer? Daí diz o cara assim, o que tu quer? Ele diz, agora ele só quer R$2.000, que é o dinheiro para o táxi e a passagem para ir para Belém. Daí diz um assim, não, um chinelão desse não conhece ninguém, não vai resolver nada. O cara quer R$2.000 para pagar o táxi. O bom nessa coisa toda, assim, mas é o seguinte, tem alguém que sempre ganha isso aí. Porque tu pode estar certo. Assim como daqui a pouco disseram que tinha um ali, tem os caras que vão lá e compram para os dois lados. Sim. Claro. E vende, na hora de vender o resultado, vou comprar o juiz. Aí vai lá e diz, Sigma aqui, 10 para o teu time ganhar. Lauro, 10 para o teu time ganhar. Ele ganhou os 10. E o juiz, coitado, muitas vezes, nem viu a cor do... O Lauro, acho que essa é da tua época. Não, antigamente para mim não é década de 80. E contra senha para essas coisas. Quando eu digo antigamente, não é década de 80, é década de 50. Ou no máximo 60. Tinha uma coisa muito interessante, que era o filho da mãe lá, que era o bandido, estudava o juiz, o árbitro de futebol, o que ele fazia, qual eram as manias que ele tinha, que gestos ele fazia. Essa aí, eu estou me lembrando agora do Jorge Ussan. Então o cara estudava. Bom, mas vamos pegar um árbitro aqui, fulano de tal. Quando ele fizer tal coisa. Que tem a mania de fazer o sinal da cruz com a mão esquerda. Por alguma razão, superstição e tal, o cara fazia o sinal da cruz com a mão esquerda. Aí, mas ninguém notava, esse cara notava. Aí chegava lá no Grêmio, no Internacional, e dizia assim, tá comprado fulano de tal. Ou o goleiro de qualquer time e tal. Mas e qual é a senha? A senha é que ele vai, antes de entrar em campo, fazer o sinal com a mão esquerda. Aí o cara olhava, porra, tá comprado mesmo. Ou o goleiro, o goleiro tem a mania de fazer o seguinte, ele vai lá, antes de entrar, ele faz pum, pururum, pum, pum, pum. É isso aí. O cara fazia sempre isso. Aí o cara, não, compramos o cara do Inter de Santa Maria, o goleiro, e como é que ele vai confirmar que está comprado? Ele vai fazer pum, pururum, pum, pum, pum.
O cara, porra, agora até isso. Mas tu sabe que eu quase apanhei daquele Juarez, goleiro do Pelotas, né? Ah, Essa história de que ele... Eu fui e perguntei para ele. Bah. Agora, isso aí Sobre se isso aí, sofistica. é. Tu sabe que isso aí se... E essa fama que você tem de entregar jogo, bah, ele me correu de trás da goleira, mas literalmente. Isso Sai, aí, né? isso aí se sofisticou depois, né? Coitado, Juarez. Inteligentemente, né? Aham. Porque assim, Libertadores da América, quem é que manda na Conmebol? Né? São os argentinos. Os argentinos. Há muitos anos, principalmente na arbitragem. Tranquilo, tranquilo. Fazem e acontece, né? Então, o que alguns clubes, não vou citar o nome, começaram a fazer? Né? No pré-Libertadores, contratar árbitros que atuavam muito na Libertadores para que viessem Palestra. proferir palestra para os jogadores para preparar para a Libertadores. Remuneradamente, evidentemente, uma remuneração bem popular. Então, essa forma foi uma forma inteligente de atuar. De defesa, né? São a Santa Gaveta. Aliás, teve uma vez que o Internacional, Uma gaveta psicológica. numa Libertadores, foi jogar com o Boca, que o Internacional entrou no estádio, faltando 15 minutos para começar o jogo. Sabe quem é que botou o Internacional numa ratoeira por volta do estádio? A polícia, que eram os batedores. Eles mandavam para cá, mas está tudo fechado. Foi em 2004? Calma. É. 2004? É. Eu tava lá. Aí o que nós começamos a sofisticar e a pensar, a fazer inteligentemente, na América do Sul. É assim. Né? E alguém antes fazia reunião com a polícia, Sabe que ali vocês foram... Chegava a $3 mil, $4 mil e entregava para o cara que o dia que ia fazer ia ser batedor. Ali vocês foram inteligentes, sabe por quê? Vou fazer Só ali, só ali. Não, ali começaram a ficar Não, é inteligentes. porque a gente não sabia, Laura. A gente era ingênuo. Sim. A não. gente era ingênuo. Era muito tempo sem jogar Libertadores. Sim, né? sim. Mudou. O Internacional ficou 25 anos. Não sei quanto tempo. O Inter, mudou muito essas o Inter relações. dizia que ali era um laboratório. O Inter não se dava assim o requinte de dizer chegamos na Sul-Americana e temos que ganhar do Boca na Bombonera. O Inter vendia essa ideia, Sim. serviria de aprendizado porque adviria a partir dali. Eu me lembro que até ia nos voos fretados do Internacional, 2004, 2005, o Inter jogou 2 vezes na sequência, lá, né, na Sul-Americana. Não, o Internacional se preparou muito. O Inter se preparou para ganhar a Libertadores da América, contratando o Paixão. Muito. E Eu me lembro, colocando um monte de dirigente experiente. era a minha área. Tá? É. Quando nós chegamos para jogar em Montevidéu com o Peñarol, tá? Tava uma boataria que iam nos matar a pau os torcedores internacionais. Nós compramos uma página no jornal local para dizer para os uruguaios assim, olha, nós temos a mesma paixão que vocês têm para o futebol, nós também temos. O Nacional, né, no caso. E respeitamos isso. Quando vocês forem jogar em Porto Alegre, que vai ser o próximo jogo, nós vamos saber fazer valer essa mesma paixão. Nós somos irmãos em cultura, tomamos mate. Então, assim, nós passamos a sofisticar a coisa. Outra coisa, saíam esses voos fretados, né? Quem é que se botava? O ex-superintendente da Polícia Federal. Aqui, Isso, Hildo Meneghetti. Não, Hildo... Não me lembro o nome dele, estou ruim de... o deputado Beto Albuquerque, não sei o quê, pegava os colorados que tinham alguma relevância, exerciam o cargo público. Em Meneghetti eu misturei os sobrenomes. Hildo... Nejar. Caron? Meu amigo Hildo Nejar. Hildo Caron? Não, eu conheci o Hildo Nejar também, que é o careca. Hildo Caron, não era? Hildo, mas era Hildo, né? Era Hildo. É Grutner. E assim, então, o que isso gerou? Né? Olha, como ia deputado federal, né? Tinha relação a Polícia Federal daqui com a Polícia Federal de lá. Né? O Itamaraty comunicava que estavam indo deputados federais, e não sei, e assim por diante. Então, começou a melhorar muito a nossa incidência. O governador não era o Rigoto? Era o Rigoto. É. Falar em Boca, apesar do D'Alessandro ser River, né? Eu me lembrei do D'Alessandro. Jantar do Instituto do Câncer Infantil, Serginho, um sucesso na Associação Leopoldina Juvenil, 500 pessoas presentes. Do meu lado estava o governador Eduardo Leite, 2 horas e meia ali, nós conversando e tal. O Bruneto, que é o presidente, eu sou presidente do conselho. Bom, tinha a mesa do Grêmio, está lá o Bruno Cortez na mesa do Grêmio, com a família. O Marcelo Medeiros e o D'Alessandro, com a esposa lá e tal. Daqui a pouco o D'Alessandro vem na mesa conversar comigo, tiramos fotos, aquela coisa. E o D'Alessandro sabe que eu tenho 2 netos argentinos, a Agostina e o Ernesto. E o Ernesto, ele sabe porque o Ernesto tem 20 anos. 9 anos atrás, o Guinha Azul comprou um imóvel na praia
E o D'Alessandro foi lá com o guia azul. E aí o Ernesto, então com 11 anos, tirou uma foto que está aí. Minha mulher pega a foto. Com o D'Alessandro, já mostramos para ele também. Está ali. E agora o D'Alessandro tirando foto comigo, e aí eu digo assim, D'Alessandro, Ernesto é hincha de Boca. Aí o D'Alessandro talvez ele, hincha de Boca. Queria que fosse do River. Pô. Mas, doutor, até fica a pergunta para todos vocês, o que vocês acham que vai acontecer no pós-Copa América? Essa história que todo mundo vai melhorar, porque até o CSA está falando que vai melhorar. O Vasco está contratando a rodo aí, ou tentando contratar a rodo, é estilo Luxemburgo, está pegando o que aparece. Eu quero que vocês falem depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Lembrando que o Internacional vai levar o Eric, lateral esquerdo, para Atibaia, porque vendeu o Iago para a Alemanha. Eu achei pouco dinheiro, alguns até me advertiram, mas há pouco tempo o Flamengo vendeu o Jorge por 9, 10. Lateral é isso aí. O Atlético Paranaense cresceu o olho, não conseguiu vender o Renan Lodge, lateral esquerdo. O Inter vai ficar naquele sítio em Atibaia lá? Aquele que é o Luxemburgo lá, aquele centro de treinamento. Não é no sítio do... Não, ali dá confusão. Não é no sítio da vovó e do vovô. Da vovó e do vovô, não. Não, ali não, ali deixa quieto. É no hotel, né? O hotel aquele... Hotel. É muito... Tem um centro. É Bourbon, não é? É Bourbon. Da rede Bourbon, acho que é. E essas são as principais informações. Não que o Inter não vá contratar um lateral esquerdo, mas parece que o Internacional não tem muita pressa, porque sabe que o Zeca joga nas duas e que na direita tem Bruno e tem Heitor. Então, está incrementando com mais um menino. Acho que agora o Internacional começa a acertar a mão. Porque esse negócio de contratadorismo, que é a palavra que eu uso do Internacional, é a coisa que mais desgraçou o Inter nos últimos anos. Por isso que eu lhe fiz aquela pergunta. Isso é uma mistura de que o Inter pensou muito. Contratadorismo é o quê? Uma mistura de contratações com amadorismo? Não? Pode ser. Fica bem. Serve. Parabéns, Serginho. Eu nem tinha pensado nisso. Era a cultura uma prática quanto mais de contratar. É contratar por contratar, é a vocação por contratar, a devoção por contratar. Ficou boa essa com o amadorismo. Ficou bom. Porque surpreendentemente foi boa. Tem um pouco de banditismo também. Tem um pouco de ismo, tudo. Hein? É que teve uma época que esse teu ato de contratar, como é contratadorismo, é ruim a palavra. Se misturava um pouco monetarismo. Então isso, aí complicou também. Isso, tá. Bom, e também nas últimas horas falou que o Trellis deve ocupar o lugar do Jonathan Alves. Óbvio que o Inter só não liberou o Trellis porque teria que pagar um pedaço do salário. E um pedaço do salário é um caminhão de dinheiro, que o Inter caiu no conto do vigário. Vigarista, porque senão uma vez os caras... Ainda mais tu, né? Pela origem que tu tem. Até vou fazer. O Lauro é mais devoto do que eu. O Lauro vai na missa todos os domingos, lê e canta. Canta todos os domingos. Canta. A missa é transmitida, inclusive, na Globo, né? É isso, o Padre Marcelo. Mas o Lauro ainda vai à missa e lê na igreja, tudo, Lauro. E quando não lê, os caras chamam ele lá e dizem, Lauro... Como é que é a história do voo da Transbrasil aquele? Isso eu vou contar depois. Mas o Edgar era um filho da mãe, né? Bom, mas aí o Inter não enfiou o Trellis porque não apareceu alguém que bancasse. O glorioso Paulo Miranda está de volta, já está fazendo tratamento, e ele e Kahneman, dos lesionados do Grêmio, são os que não vão começar as atividades junto com os demais. Eles vão fazer um trabalho em separado, os outros todos vão estar recuperados. E o Montoya está indo para o Racing. Só um resumão breve, mas depois das panelas do Luiz, aí, as panelas Frigigold, Lauro, gostou, aprovou a panela? Muito boa. Vai usar o resto da vida. Bah. E a vida do Lauro é longa. Só o Lauro para durar mais do que a Frigigold. Meu medo é que a minha mulher pegue a panela e me dê na cabeça. Quebra a cabeça, né? Quebra a cabeça. Quebra a panela. Boa, a segunda vez que eu vou te cumprimentar. Tu tá bem. Diz aí, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde?
aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Tá valendo aí, pode ligar agora, 4003 4220, não assinou aqui, mas agradecendo quem mandou dizer, foram vários, mas o primeiro que eu abro aqui, doutor Hildo Gasparetto. Gasparetto. Eu sabia que era um nome meio tradicional, assim, né? Conhecido. Gasparetto. Era famosérrimo. É justiça não lembrar do nome dele, porque na época eu tinha uma relação muito boa com ele, por causa do internacional, e ele nos ajudou muito nessas operações. Quem me mandou foi o Pedro Danley, assinou agora aqui. Olá, Rec. Boa noite. O Luan rompeu o seu contrato com o empresário. O senhor sabe o motivo? Alexandre Fac de Alvorada. Bom, o motivo nós já sabemos, que havia um desgaste, né? As coisas estavam indo para trás, para trás, para trás. Ontem ainda citei aqui o Hélio Coimbra, empresário das antigas. Empresário do Cuca? Que dizendo que depois da não convocação para a seleção, o empresário tinha que ter sido um pai para o Luan. Naquela negociação da não ida para a Rússia, de repente ele deveria ter ido para a Rússia. Lá dentro da Europa ele dava um outro jeito. O empresário tem um papel muito importante, porque tem uma visão mais global, né? É para ter, ao menos. Eu não vou ficar no Luan. O Rec falou assim, passar da Copa América, e aí como é que vai ser? Antes do comercial tu falasse, né? No caso do Grêmio, Serginho, como é que a gente consegue entender fisiologia, preparação física, departamento médico, como é que 10 caras, de uma hora para outra, não pode jogar? Estou falando de 10 caras. 10 caras. 10. O último jogo foram 10. 10, não pode jogar, mas Não, tem que... Alguma coisa errada. Na verdade eram para ser 8, mas aí antes do jogo começar, 2 pisaram. É verdade. Aí ficaram 10 fora. Não, e recorrente. Mas tinha 2 em seleção, né? O Everton e o Matheus Henrique. Então, 8 no DM. Que eram 6. E tem que ver o que foi essas coisas de última hora. Esses 2 de última hora, que daqui a pouco não é alguma coisa muscular, alguma coisa... 6 já é quase uma normalidade. Falar isso, no primeiro tempo do jogo da seleção, rapaz, eu olhei o joelho direito, o Arthur estava meio mancando. É verdade. Pô, aí eu digo, vai sair o Arthur, já vai queimar a substituição. Não, continuou. Estava rengo, como se dizia. Pois é.
O cara conhece o pouco pode rengo ser uma- sentado e o sentado, cego o cego dormindo. dormindo. E ontem entrevistei o Muricy e disse na primeira pergunta, disse, você, Muricy, como diria Lauro Quadros, Sim, sim. que conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Mas Foi a eu primeira- agora Muricy é um assisto. querido. Eu Eu vi o agora Muricy jogar de cabelo comprido Tá no São brincando. Paulo. Campeão brasileiro de E de 77. com bom humor. Com Viu? bom humor, né? Campeão brasileiro de É 77. uma rica pessoa. E não foi para a Copa do Mundo de 78 porque se lesionou naquele ano de 77. Ele foi campeão brasileiro, mas não foi titular porque acabou se lesionando. Eu agora só assisto futebol feminino. É? É, uma maravilha. Melhor. E o batom da Marta? agora vai rapaz? pegar Vai tomar um isso. gancho, né? Será que vai dar bolo isso? Parece Não, que ela não ia... pode usar, mas não o que eu pode usar ouvi falar maquiagem. que teria, poderia... Não, o problema não foi Mas não é- usar mas- maquiagem. Mas o os problema homens estão usando é que ela maquiagem. né? Não, diz é- que ela deu na entrevista, depois ela falou o nome. E parece que ela pode ser punida pela CBF acho, em função olha, disso. eu acho que um ela exagero. não deveria ter falado, mas é um exagero, né? É. Pois é, porque daí aí fica muito mercantilista a coisa, né? É, mas Parece que foi jogada ensaiada. Tá, E ela se aproveitou de um momento para Mas fazer um vem cá, merchan. Mas nós tivemos, o Ronaldo jogou uma Copa do Mundo, todo mundo tirou sarro, brincava por causa do corte de cabelo dele, depois se entendeu por que era, né? Quando o Ronaldo Fenômeno. É. Tinha aquele Sim, mas corte que ele usou, que voltou da Copa e foi fazer, era da Antártica. E como é que se fez? É. Foi fazer a propaganda do Cascão. Como é que se festejava? Pois é. Era um lance de marketing. Era uma Como é que jogada de festejava marketing. o gol? Não É. um, né? Sim. Não, mas e outra? Por que os técnicos dão uma entrevista com um chapeuzinho? E na Copa de 90, o Lauro estava lá, na Itália, lembra, Lauro? Sim, sim. O Fuzue, que era lá em Asti, Sim, antes sim. das entrevistas coletivas, os caras escondiam o chapeuzinho do Lazzaroni. Mas tu não lembra? Teve um dia que quase derrubaram um negócio de Haste madeira era a lá. concentração da seleção, treinava Isso. e tal, e E- grandes espumantes de Haste. E quanto nós bebemos no mole ali do Bah. lado. O Lauro não, mas eu... Já voltamos. A história da Marta que a gente falava, né? Parece que ela vai escapar, estava me dizendo aqui o Milton Machado, porque a marca não foi lançada ainda. É um batom que não foi lançado. Sim, quando lançar vai ser um sucesso, né? Porque tá todo mundo falando. Já está, Mas parece que daí ela vai escapar pela vacância aí da situação. Tinha Mas podia tomar um gancho, né? Podia ter, eu não sei se era multa ou gancho, a coisa não era... Não Vocês era... estão... Batom é um negócio muito perigoso. Não. Batom na cueca, pô. Mas aí Mas não tem esse como é- negar, né? Pô, Ela vai escapar que nem o Neymar, que já foi no estupro dele, ele que apanhou, né? Ele levou um pau da mulher, que nunca aqui mais vai esquecer na vida. Mas bateu forte. Bateu, né? Bateu. Mas dava que era um... E ele dizia, para, chega. Bom, assim, E ele caiu, não? Caía, né? Sim, ele ia para trás. Nelson Rodrigues. sim, mas também ele é magrinho. Gênio. Aquela jamanta em cima. Gênio Nelson Rodrigues, que eu entrevistava no Maracanã sempre. Tinha que encher Murcília na jornada, Sim. né? Pai, E o Pedrinho vai lá no Nelson. E o Nelson Rodrigues chegava bem cedo do Maracanã, torcedor do Fluminense, sentava ali e eu entrevistava o Nelson Rodrigues. Pô, e o Nelson Rodrigues... Uma aula. Mulheres, tapem os ouvidos. Perguntavam para o Nelson assim, mulher gosta de apanhar? E o Nelson respondia, só as normais. Pô, que filho da mãe, né? Não, Nelson. Pô, pelo amor Não de era Deus. politicamente correto já na época. Não, mesmo brincando não dá para dizer. Não dá, não. Pô, só as normais. Que bárbaro. Pô. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Boa noite, Rec. Você não acha que o substituto de momento para o Iago não seria o Patrick Lucas de Cachoeirinha? O que vocês acham de improvisação? Pode mudar o Zeca de lado também, né? Também, que foi que o... Que joga, que esses seriam os motivos, né? Joga nos dois. Um dos motivos de liberar o Iago, porque até... Ele joga nas duas, né? O Zeca joga E há quem apregou e que vai melhorar. Eu não acho isso. Eu acho que o Iago era um dos grandes jogadores do Internacional. E eu não estou dizendo agora porque foi vendido. Eu consegui acompanhar ele melhorando. Porque eu vi muitos jogos para chegar a essa conclusão. Até o impossível é possível. né? E vou dizer... Por isso que eu acho que essa parada, que foi a pergunta que tu fez, ela acaba tendo o mesmo efeito para todos. Ela tira a pressão. Entende? Quem está ruim não vai piorar, entende? Vai trabalhar nesse período. Roberto, eu estou desconfiado Vai que o no mínimo de Grenal, tranquilidade. Boa como resposta. se dizia antigamente, eu estou desconfiado
de que o Grenal, como se dizia antigamente, será o Grenal de aspirantes, será o Grenal de reservas. Os dois, capaz até de haver um trato, uma combinação, porque os dois vão estar envolvidos com Libertadores e Copa do Brasil. Explícita ou implícita. Hein? Ou Se um explícita ou É implícita. verdade, é Se um verdade. botar, o outro não vai se arriscar. E eu tenho É quase a explícito ou convicção de implícito? que vai ser Grenal com time reserva. Porque serão tantos os compromissos Copa do Brasil. O Inter contra o Palmeiras, pô, vamos combinar, né? O Grêmio contra o Bahia. E Virtual Libertadores... campeão, segundo- Mas, Lauro, tem uma coisa bem distinta nessa situação de Se tu botar reserva, eu boto reserva. Não, mas tem uma situação muito diferente de Grêmio de Internacional. O Grêmio de 5 jogos terá 4 em Porto Alegre, sendo que um é no Beira-Rio. Ah, E o Internacional de 5 jogos terá 2 em Porto Alegre. interessante. Se há quem tenha que poupar, seria, em tese, o Internacional. E eu, se sou o Grêmio, não poupo coisa nenhuma. Sim, toca todo mundo na fogueira. Porque depois é que vai Pode afunilar tentar para o afundar, Grêmio. O funil pior, não, porque o Grêmio vem do descanso, o Inter também vem do descanso, não há por que poupar. O que vai afunilar para ambos é lá na frente. E para o Grêmio mais ainda. Mas tu vai te lembrar de mim se jogar com os reservas os dois, né? Não, vou lembrar. E já essa Já aconteceu, projeção. né? Agora há pouco. Agora há pouco, é. E aí o Internacional colocou os reservas, o Grêmio segurou a escalação até... Mandou filmar os jogadores na saída do ônibus E aí- para ver se era mesmo o time reserva. O Grêmio não acreditava que o Inter ia botar reserva. E aí o Grêmio botou o time reserva. Não vai alguém pensar lá do outro lado que eu gosto de jogar com reservas e não com titulares. Não é isso. É o contexto, né? Mas dependendo do time, do jeito que está jogando, às vezes jogar com reserva Doutor é uma Chico- surpresa maravilhosa. Só não fale em Chapecó, né? Por favor. né? Doutor Sigma deu uma simplificada aí nessa história do pós-Copa. Quem está ruim não vai piorar e quem está bem pode até cair um pouquinho, mas não vai degringolar. Quem está ruim, melhora um pouco, sai da pressão, entende? Vai O treinar. que eu acho que vai- acontece assim, o fato de não ter a pressão dá uma melhor. A gente vai saber na sequência. Pode ser que seja positivo para alguns, tem que ver como é que vai conseguir Por isso que aproveitar. eu sempre achei um pouco capenga, assim, no bom sentido, não sei o que tem. Aqueles comentários, não, o time está numa crise, não sei o quê, está quase. É um provável, né, que vai cair para a segunda divisão, mas agora vai dar na parada da Copa do Mundo, ele vai melhorar assim, mas e é só ele que vai melhorar. Mas os outros não. depende muito. Os outros que estão concorrendo com ele, disputando a mesma hora, não vão Sim, mas melhorar. depende Não, disso. mas vai poder contratar, mas e os outros não vão contratar? Eu vou contar um episódio que aconteceu quando eu trabalhava no Grêmio na Copa do Mundo 2006. Houve um intervalo. O capitão do Grêmio era o Tcheco. Nós fomos para fazer um trabalho de mesotemporada, porque no Grêmio nós não fazíamos intertemporada. Né? Era Grêmio temporada. Mesotemporada, que era da metade do ano. Intertemporada não existia, Não existia no Grêmio. E o Tcheco foi colocado para dar uma entrevista. E o Grêmio voltava os adversários do Grêmio eram São Paulo, Cruzeiro e eu sei que eram 3 pedreiras, assim, eram 4 jogos muito difíceis. E o Tcheco vai para a entrevista no Olímpico, alguém pergunta para ele, e ele diz, não, esses 4 jogos agora são o divisor de águas do Grêmio no campeonato. Eu digo, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo? Depois que terminou a entrevista, né, eu digo, como é que tu me fala? O cara é o capitão do Grêmio. Como é que tu me fala uma coisa dessa? Sim. Vai chamar uma responsabilidade. Não, mas é verdade mesmo. Eu digo, cara, não faz uma coisa dessa. Dos 12 pontos, sabe quantos pontos o Grêmio fez? 1. Bah! E depois se correu atrás e conseguiu chegar. Chegou em terceiro lugar, acho, no Brasileiro. 2006 acabou foi 2006. Chegou em perdeu terceiro. a última pro Fortaleza. Exatamente. E aí acabou depois Ficou atrás do Inter. para a Copa. Isso, foi para a Libertadores no ano que vem. Isso aí. Então acho que depende muito, doutor Siminho. Acho que esse é o cuidado que tem que ter. O que vai se fazer? Como vai se desenvolver o trabalho nesse período agora? A parada, eu acho que assim, ela é ótima para todo mundo. Né? Tu tem o tempo de ver o que tu vai poder fazer com ela. O que não é bom não é a parada, o que não é bom é a inércia na parada. Exatamente. Falar em reservas, o Inter jogou justificadamente, na minha opinião, com os reservas em Chapecó e perdeu. Porque a viagem que o Inter fez do Peru para cá, né, foi uma coisa terrível, botou os reservas e perdeu para Chapecoense. Tem uma coisa também que é o seguinte, se fosse os titulares teria ganho. Sempre aquele que não jogou, seja o jogador ou o time, a escalação que não jogou, aquela é que ganharia. Não se sabe. Mas é que É um risco, né? Mas essa Chapecoense é mais fraca do que as antigas Chapecoenses.
Mas se tu bota Então, o se titular e tinha perde uma também. expectativa positiva, porque o Inter vinha emendando vitórias em Libertadores. Então, se tinha uma expectativa boa para o começo do Campeonato Brasileiro, e o Inter broxou o torcedor ali, tomando 2-0 do Everaldo, né? Sim. Que o Filipão lançou aqui. Lembra o Everaldo? Mas depois conseguiu, o Inter ganhou todas em casa. Né? O Inter está relativamente bem, está em quarto lugar no campeonato. Bem, O empate do São Paulo com o Atlético O Mineiro. Odair está fez com que bem, está bem o Odair. Está bem o Odair. Sabe, Odair, né? o Odair foi uma grata surpresa. Ah, Eu duvidei maravilhoso. muito dele, porque o erro foi no ano aquele que nós jogamos na segunda divisão, que inventaram, o primeiro foi o Zardo, né? Depois o Guto Ferreira. É. E todo esse tempo o Odair estava lá. Estava lá. Né? Tem 42 anos o Odair, né? Ele estava lá. É um guri. Entende? Então inventaram quando a solução estava na casa. O E Odair- ele veio e veio bem. Ele cresceu. Né? Porque sempre se dizia assim, o problema do Odair é a dimensão do clube. É. Ele é menor do que o Internacional, assim, ele é muito É desproporcional. que o torcedor ao quer Internacional. grife, ele quer o Abel. Isso. Porra, E aí é o seguinte, mas ele cresceu. Ele soube crescer. É. Ele soube acompanhar, ele tem respeito, né, do torcedor. Eu tenho uma É, frase... Claro, é como todos, né? Eu tenho uma Perde um frase a dia. respeito de contratação de técnicos por parte do Internacional. O Internacional não sabe contratar técnico. O Inter sabe contratar o Abel. pois é. E o Celso Roy. Conhecesse Tá as... bom, mas aí... Você está falando de Isso é repetição. uma paixão tua e uma minha. Então, Essas são as duas faces da mesma moeda. Tu está falando em repetição, eu estou falando numa também. O Rec, tu é muito guri, tu não viste jogar a zaga bíblica, né? Abel e Moisés. Vi jogar. Vi jogar. Abel e Moisés. no Um Vasco. batia, é muito bíblico. Um No batia, Vasco. e outro soprava, né? E o Abelão e o Moisés foram para a seleção brasileira. E tinha que botar o Adão no gol, né? Galeteria e E a casa Eva de... na torcida. A galeteria em casa de massas Piatto Belo. Há 19 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanhe a galeta ao primo canto. Costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Belo atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Belo nas redes sociais. Galeteria Piatto Belo no Facebook e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Por que é sempre frango? Franga, não? Pode ser. Depende do... Se conhece pelo jeito de Aliás, cantar, eu sabia? Os caras soltam, né? Mas eu acho que hoje em Tem dia alguns que soltam, né? Solta. hoje em dia tem franga. mais franga do que franga. Então, loucos, mais franga então do que franga. estão loucos para ser devorados. SOS, empregador doméstico. Franga, elas estão loucas, não eles. Né? Isso. Está tudo misturado. SOS, empregador doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707, SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br e o Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Tá aí o telefone do Laíri, na tela, 99982-7567. Estão matando a saudade, Lauro Quadros, doutor Roberto Sigma. Não, e olha aqui, ó. Se namoro é de sério ou é só de passatempo? No ar a gente não quer fazer, mas quando terminar o programa a gente vai se beijar, inclusive. É que Porto Alegre tem coisas assim, o Rio Grande do Sul, essa história toda, quem é mais velho um pouco, né? O meu caso e do Léo. Né? Esses dias eu estava falando com um amigo e ele falou na Luísa Felpuda. Que ele estudou no Rosário também. Eu estudei no Rosário e aí veio a história da Luísa Felpuda. Então vamos lá. Rosarienses ao céu Também se sou levantam. Não, vamos. Serve o programa. Essa voz de entusiasta afeição, cadenciada de um hino vibrante ao colégio de nossa O Lauro eleição. deve ter jogou na seleção canarinha. Seleção, não, era do Periquito, como é que era? O Lauro é da época daquela música de 58, E eu me Seleção lembro- Canarinho de volta pro ninho com a taça na Eu mão. lembro que a maior maravilha no Rosário é quando anunciava o jogo dos irmãos contra os alunos. Irmão Oswaldo. Que davam nos irmãos, tu não faz ideia. Até mais ver.